Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha do VEST UERJ 2019, prova de física discursiva, tá? Bom, nessa questão aqui ele fala para nós o seguinte: ao iniciar o dia, a temperatura interna de um vagão sem passageiros é de 30 graus Celsius. Então, iniciou o dia, temperatura 30 graus Celsius dentro do vagão. Admita que, com as portas fechadas, não haja troca de calor com o meio externo. Então, fechei a porta, não teria troca de calor entre a parte interna e a parte externa. Beleza. No intuito de diminuir a temperatura interna, o condutor da composição aciona o aparelho de refrigeração, aciona o ar-condicionado, que transfere uma determinada quantidade de calor do interior do vagão para o meio externo. Então, ele vai tirar calor do vagão para o meio externo. Com que objetivo? Calcule em calorias a quantidade de calor a ser retirada para que o vagão atinja a temperatura interna de 20 graus Celsius. Tá? Então, qual foi a quantidade de calor que eu tirei do ar que estava dentro? Não tinha pessoa, só tinha ar. Qual foi a quantidade de calor que eu tirei do ar que estava dentro do vagão para que a temperatura deixasse de ser 30, passasse a ser 20 graus Celsius? Observa que a impressão que eu tenho é que faltam várias informações aqui, tá? Mas todas as informações estavam numa tabela enorme, onde ele botou calor específico do ar, onde ele botou densidade do ar, onde ele botou uma série de informações necessárias para que você consiga resolver a questão. Show? Então observa, olha só. Ele disse que a temperatura interna era inicialmente 30, então θ0 igual a 30. Depois ele disse que não há troca de calor entre o meio interno e o externo, que quem vai fazer a troca é o ar-condicionado, mas naturalmente não teria troca. Aí ele fala que vai tirar o calor para quê? Para que a temperatura baixe de 30 para 20 graus Celsius. Então, qual foi a quantidade de calor que eu tive que tirar para que a temperatura saísse de 30 e baixasse para 20? Repara, pessoal, todas essas informações aqui estavam lá na tabela. Ele deu as dimensões do vagão, seja vagão tipo 1, seja vagão tipo 2, as dimensões dos vagões são iguais, x, y e z, né? Então, x, y e z, aí as dimensões do vagão. Ele deu as características do ar, a densidade do ar e o calor específico do ar. Se liga que aqui é 240 calorias por quilograma, e aqui é 1,2 kg por metro cúbico, tá? Aqui estão as dimensões todas em metros, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação para calcular a quantidade de calor, que foi a equação que estava lá no formulário. A equação estava no formulário. Q igual a mc Δθ. Massa. Professor, eu não tenho massa não. Tem massa não. Não deu a massa de ar. Deu massa do vagão, deu massa de pessoa, mas a massa do ar que está dentro do vagão ele não deu. Então como é que eu vou fazer isso? Uai, para eu achar a massa, basta ter a densidade do ar e o volume do ar. A densidade do ar foi dada. E o volume do ar, eu posso admitir que o volume do ar é o volume interno do vagão. Então, para conseguir achar uma resposta, vou supor que esse vagão é um paralelepípedo, cujas dimensões x, y e z estão aqui. Então, qual é o volume do vagão? O volume x vezes y vezes z. Qual é a densidade do ar? 1,2. Então, repara, pessoal, ó, densidade 1,2 e qual é o volume? 22 vezes 3,6 vezes 3. Feito isso, galera, você consegue achar a massa aproximada de ar que está dentro do vagão. 285,12 quilogramas é o valor correto aí. Show de bola, achamos a massa, tá? Achamos a massa, é o que precisávamos. A massa está em quilograma e o calor específico está em caloria por quilograma. Então, show de bola. Isso aqui está quilograma, a massa é quilograma. Sempre confere a unidade que está no calor específico
tem que ser as unidades das demais grandezas da equação. Então, Q vai estar em caloria, a massa vai estar em quilograma e a variação de temperatura vai estar em graus Celsius, tá? Qual vai ser a variação de temperatura? Aqui, até na resolução, na resposta esperada que a UERJ divulgou, tem um erro. Tem um erro na resposta esperada que a UERJ divulgou. Por quê, professor? Variação é obrigatoriamente temperatura final menos inicial. E a final foi 20, a inicial foi 30. Então, se a temperatura baixa, a variação tem que dar negativa, tá? Então, a variação 20 menos 30, a variação seria menos 10. Lá na prova da UERJ, na resolução da prova, na resposta esperada da UERJ, eles colocaram 10. Tá errado, é menos 10, tá? E aí, pessoal, quando eu coloco o delta θ certo, tá? Que se a temperatura baixou, o delta θ vai dar negativo, a quantidade de calor vai dar negativo. Lá na resposta da UERJ, ele não colocou o menos. Ah, tá certo, professor, tá errado? Bom, olha só. Eu, enquanto professor, se fosse o seguinte, se a minha resposta fosse assim, Q igual a menos 684.288 calorias. Menos 684.288 calorias. Que é igual a isso. Se a resposta fosse isso aqui, tudo bem, bota o sinal. Mas se eu for escrever, né, a quantidade de calor retirada do vagão foi dos 684.288. Se eu escrever a quantidade de calor retirada, a palavra retirada substitui o sinal negativo. Então, se eu for escrever por extenso, quantidade de calor retirada foi 684.288 calorias, não precisa botar sinal. Mas se a sua resposta foi Q igual, sem ser por extenso, o certo é deixar o menos, para garantir que ele entenda que foi uma quantidade de calor o quê? Retirada, perdida do vagão, tá? Se a sua resposta não deu negativa, a princípio ela está errada, tá? Não quero nem considerar, ver o que a UERJ falou ou não falou sobre o assunto, tá bem? Mas a princípio a resposta era negativa aqui, porque o delta θ era negativo aqui. Beleza, gente? Olha só, se você gostou da resolução, dá o joinha. Se você gosta dos vídeos do nosso canal, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de clicar lá no sininho para receber as notificações sempre que a gente postar aquele vídeo novo, show de bola para vocês. Beleza, senhores? No mais, um grande abraço. Tchau, tchau.